Boa noite, Brasília. Eu sou Sandro Gianelli. Vamos começando aqui mais um programa Conectado ao Poder. Hoje eu fico cara a cara com o Dr. Gutenberg Fialho. Ele é presidente do Sind Médicos e nós vamos debater aqui a saúde pública em tempos de Covid-19. Dr. Gutenberg, antes de a gente começar aqui a bater um papo aqui, eu queria só atualizar aqui o nosso telespectador aqui em relação aos números de casos confirmados aqui no Distrito Federal de pessoas infectadas. Nós já estamos com 5.207 pacientes aí infectados, com 78 mortes aqui no Distrito Federal e 2.607 pacientes recuperados. Só como médico, como presidente aí do Sindicato dos Médicos aqui do Distrito Federal, como é que o senhor avalia essa situação aqui do DF? A situação é preocupante, porque nós estamos observando que o índice de infectados está crescendo numa progressão aí geométrica, não é aritmética. Você vê que está dobrando, né? E nós temos um sistema de saúde que antes da pandemia já estava em colapso, falta vaga em enfermaria, vaga em UTI, né, em ambulatório e tal. E agora, com a demanda da pandemia, com esse número crescendo de pacientes infectados, nós, em pouco tempo, se continuar nessa progressão, em pouco tempo nós vamos ter o sistema colapsado. Isso né? uns 10, 15 dias. Olha, pela quantidade que vem aumentando. Se for nessa proporção, e com a perspectiva do relaxamento do isolamento, e se as pessoas não tomarem ou não usarem as medidas sanitárias necessárias, e não houver uma fiscalização rígida do Estado, nós vamos chegar a uma situação semelhante a São Paulo ou Manaus. Eu vim agora à tarde da UPA da Ceilândia. O que é que eu observei no interior da UPA? Servidores. O caso está aqui, a situação lá, a informação que eu tenho é que tem no mínimo 32 servidores infectados. Só na UPA? Só na UPA. A UTI estava interditada, né, com 14 profissionais dentro da UTI contaminados. Nós não temos distanciamento e nós temos servidores dentro da UPA que não estão usando os EPIs adequadamente. Então há um relaxamento e não há cobrança do uso dos EPIs. E com o aumento da contaminação, você vai ter o quê? Um aumento de portador assintomático, que é o mais grave. Que ele está aqui conversando com você e está contaminando. Né? Quando você tem o paciente sintomático, você evita o contato, se mantém o isolamento, ele é facilmente diagnosticado, triado na emergência, mas o assintomático não. Então, os parâmetros dos EPIs devem ser rigorosamente utilizados, independente do perfil do paciente, porque hoje não existe, nós dizíamos antigamente que quem vê caia não vê AIDS. Lembra dessa frase no início da década de 90? A Covid agora mesmo serve também. Quem vê caia não vê Covid-19. Você é assintomático e está transmitindo. Isso é um problema grave, eu chamo a atenção para os profissionais da área da saúde que não relaxe no uso dos equipamentos de proteção individual. É máscara, é protetor facial, é capote, né? É o álcool gel e sempre que possível, distanciamento. Em relação aos equipamentos de proteção individual, eu entendo duas linhas aí. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, o Estado hoje está garantindo que os servidores tenham as EPIs? O senhor responde já para a gente. E no segundo momento, aonde tem a EPI, pelo que o senhor falou, os profissionais da UPA de Ceilândia não estão usando a EPI. Porque não tem, ou tem, e eles não estão utilizando por falta de relaxamento, que nem nós vemos na população. Eu vou citar um exemplo. O senhor, no último sábado, eu estive em Ceilândia. E a população na rua, em porta de distribuidora de bebida, bebendo, sem máscara, andando, caminhando, conversando, como se não estivesse vivendo uma pandemia no Brasil e no mundo. Nós não podemos cair nessa situação da banalização da morte, porque você observa que o índice de óbito está aumentando. A população já passou a encarar o óbito pelo Covid como uma coisa normal. Isso é uma situação grave. Se nós banalizarmos os quadros graves e os óbitos por Covid, vai ser um desastre. Né? EPI, a informação que nós temos é que está faltando EPI. Eu tive informação que na regional da Ceilândia, na superintendência daquela região ali, você chegava por semana 12 mil máscaras, estão fornecendo 4.500 só. Tem colega que passa um plantão com a máscara cirúrgica, quando na realidade
a prazo de validade é de 2 horas. Agora, quando você fala com a gestão, e quando o governo vai para a televisão, ele informa que está mil maravilha, mas não é essa queixa que nós temos na ponta. Está faltando material, não tem EPI suficiente, colegas se cotizando para comprar EPI, centros de postos de saúde fornecendo máscara para a população do próprio bolso, e até em clínica de saúde da família, servidores costurando máscara para darem à população, aos usuários, né? E fornecimento pela própria Secretaria de máscaras artesanais que não tem essa eficácia toda para o servidor da saúde. Não estou falando a máscara de pano para o cidadão, mas o próprio servidor que é inadequado, é que não se submete ao processo industrial que leva à eficácia da proteção. Estou aqui em mãos aqui com a máscara fabricada, máscara de pano, essa é a máscara artesanal. Máscara, protege. Né? Protege, mas protege o cidadão comum. Não é máscara indicada para o profissional de saúde. Entendi. O profissional de saúde é a máscara cirúrgica, né, que é essa aqui, industrializada. Essa é mais eficiente do que essa. Industrializada, tem todo um processo industrial. E a N95, que é mais eficiente ainda, que deveria estar sendo usado por todos os profissionais de saúde. E que tem duração, eficácia de um dia. Agora, na realidade, doutor, essa máscara que o senhor está na mão, que o senhor acabou de dizer que é mais eficiente do que essa máscara é mais barata do que essa. Olha... E a população, eu vejo que está todo mundo meio que modinha, fazendo as máscaras bonitinhas, etc. e tal. E o próprio tamanho, você tem que observar que a máscara ela tem que cobrir bem a boca e a narina. E você tem uma máscara que ela é pequena, até não sei se até por uma questão de estética, por exemplo, mas ela fica toda hora saindo, você tem que estar toda hora puxando, ou seja, você está toda hora contaminando a máscara e fazendo com que elimine aerosol, gotícula de saliva e tal. Eu queria que o senhor aproveitasse e fizesse um apelo para a população, que o que eu vejo, o que nós estamos vivendo é um momento de modinha. As pessoas querem ir para a rua com máscaras bonitas, é isso. É um momento de modinha. Faz um apelo, o senhor como médico, deixa essa mensagem para a rapaziada. Essa máscara que o senhor acabou de mostrar para a gente, queria que o senhor mostrasse mais uma vez. Não é uma máscara bonita, não é uma máscara simpática para se andar na rua, mas é mais eficiente do que essa máscara. É uma máscara cirúrgica, o processo industrial mais eficiente. O grande problema dessa máscara é que até pouco tempo estava em falta no mercado, mas agora já abasteceu. E o custo, o preço dessa máscara, talvez seja hoje mais barata do que a máscara de pano, porque está se aproveitando a situação da pandemia para faturar, para explorar, né, para cobrar mais caro. E o pior é que eu vou te falar, viu, essas máscaras... Você vê que ela é para ser um pouco mais larga, né? Você vê que toda hora você tem que estar ajustando. Então, ela... Não basta usar a máscara, tem que usar corretamente, senão ela não tem eficácia nenhuma. O uso de barba nesse momento? Não, a barba é contraindicado o uso da barba. O vírus ele adere, as gotículas aderem à barba, aderem ao cabelo. Então é recomendado que se faça a barba, que se tenha barba. Tanto que você não vê mais profissional de saúde usando barba. Você não vai chegar no hospital com médico, com auxiliar de enfermagem. Se tiver... É incorreto, a gestão, o chefe, né, o gerente já deveria ter mandado fazer a barba. Excelente. Contraindicado. Eu queria perguntar para o doutor como é que está a questão da saúde mental dos médicos nesse momento de pandemia. A gente vê que os médicos estão vivendo numa situação de guerra contra um inimigo invisível. Como é que está a situação mental desses profissionais? Na verdade, a saúde mental do profissional de saúde como um todo, do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do técnico do laboratório, em condições normais já estava no limite, pelas péssimas condições de trabalho, pela sobrecarga de trabalho, pela falta de segurança do local de trabalho, pela falta de segurança não só da questão de condições de trabalho, mas a falta de segurança física. E agora, com a pandemia, com o risco do contágio e ser letal, aumentou o adoecimento. Então, você tem um índice de adoecimento por ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aumentou enormemente. E aqueles pacientes, aqueles servidores que já tinham um distúrbio mental, seja uma ansiedade ou uma depressão, que estavam em equilíbrio com o uso da medicação, com a pandemia, com essa histeria toda, essa preocupação toda, né, o risco todo de contágio e de óbito, se viu como gatilho para desenvolver crise e o adoecimento com certeza aumentou. Eu sou perito da secretaria, trabalho na perícia médica e observo isso diariamente,
a incidência de doença mental nos servidores da saúde. Você acredita que depois que passar essa pandemia, a gente vai ter um problema psicológico agravando a situação da saúde? Olha, o grande problema dos gatilhos que desenvolvem as doenças mentais é porque muitas delas podem permanecer para o resto da vida. Então, você tem um cidadão que tem equilíbrio emocional, ele pode desenvolver um quadro e aí passar a ser um paciente psiquiátrico que precisa tomar medicação, precisa ter acompanhamento pelo resto da vida. Então, é uma herança maldita, né, que a Covid, que essa pandemia vai deixar nos profissionais que estão trabalhando no limite, administrando o estresse o tempo todo. Aí é o médico, é o auxiliar de enfermagem, é o policial, né? São todos aqueles servidores, aqueles funcionários públicos, aquelas atividades que estão em contato direto com as pessoas. Porque a atividade que não tem contato com as pessoas não tem esse estresse todo. Tem o estresse do isolamento, Sim. né? Mas não tem o estresse da contaminação a qualquer momento. Mas o policial civil, o militar, o profissional da saúde, o estresse é bem mais intenso. Agora, doutor, em relação às contaminações dos profissionais de saúde aqui no DF, lá pelo sindicato, vocês têm acompanhado esses números? Olha, uma coisa que não existe nesse governo se chama transparência. Nós estamos roucos de pedir à Secretaria de Saúde, ao governo, que forneça os dados estatísticos ao Sindicato dos Médicos, porque nós precisamos desses dados, até para orientar, para monitorar, para fazer alguma ação para que se evite a contaminação. E os dados não são fornecidos. Já protocolamos 2 documentos pedindo essas informações. Mas dados de hoje da mídia é que teriam 500 e poucos servidores da saúde já contaminados. 10% da população contaminada no DF. E como é que fica o Conselho de Saúde aqui do DF? O Conselho de Saúde tem acompanhado também, tem feito as reivindicações. O Conselho de Saúde se manifestou e soltou um documento contrário ao relaxamento do isolamento social, assim como o Sindicato dos Médicos. A gente entende até que em determinadas áreas tem que haver um relaxamento, mas um relaxamento gradual e com responsabilidade e com fiscalização. Observem bem, Jair, Sandro e internautas que nos acompanham. Se numa própria unidade de saúde, como eu presenciei hoje à tarde, há o relaxamento da adoção das medidas de proteção, Imagina a população. e a gestão não cobra, não fiscaliza, imagina se você deixar a população à vontade. Ah, não, a população se conscientiza. A prática, a experiência mostra que não existe conscientização em massa. Conscientização é uma parcela pequena da população. Tem que haver uma cobrança, uma fiscalização rígida da população para que as medidas de proteção individual, que o isolamento, seja seguido. Porque se você abre um comércio, você abre um shopping e não fiscalizar se estão dando álcool em gel, se estão dando máscara, se estão medindo temperatura, vou dar um exemplo a vocês. Eu estive no Extra em Taguatinga e chego lá, o cidadão me dá, me entrega, passa álcool gel e me dá um carrinho, entra aqui no supermercado, álcool gel. Aí outro menino me deu o carrinho, eu peguei o carrinho. Quando eu cheguei lá na frente, que ele vai limpar. Já contaminou. Aí o álcool gel não adiantou lá Não atrás. adiantou. Então, se não houver uma fiscalização, nós corremos risco de ter um desastre aqui em Brasília. O Brasil já tem 18.859 óbitos por conta da Covid-19. No geral, Jair Anderson, já são 291.579 casos confirmados aqui, viu? Que coloca o Brasil aí na terceira posição aí do ranking dos países aí com mais pessoas contaminadas, viu? E eu temo que o Brasil passe a Rússia, que está com 308 mil casos aí de pessoas contaminadas, eu temo que o Brasil passe a Rússia aí em 3, 4 dias. Infelizmente E vai ser o top 2 do mundo. Se continuar nesse ritmo, a gente vai ficar aí pau a pau com os americanos. Os americanos. Eu acho que se fizesse a testagem que nem foi feita lá nos Estados Unidos, nós estaríamos próximos. Agora, tem que registrar aqui também que a subnotificação é enorme. Não só a subnotificação, como não há monitoramento dos casos que, quando é feita a sorologia, quando é testado o cidadão, dá positivo.
Nós temos recebido inúmeras queixas que o cidadão faz o exame, dá positivo, e a vigilância sanitária, a vigilância de saúde, não vai pesquisar, não vai monitorar os contactantes, ou seja, os parentes, a família. Então você teve, mas se você estava em contato, a família também com certeza teve, e não há esse acompanhamento, esse monitoramento. Às vezes dá positivo, pega a quarentena e não há o resgate para saber se melhorou e para saber se teve algum parente doente. Tem a informação de que muitos pacientes estão indo a óbito e a família não está tendo informação de que aquele óbito foi pelo Covid. Então veja que a subnotificação está... Né? No caso dos profissionais de saúde, o sindicato ele está acompanhando esses profissionais que estão com Covid? O sindicato não está tendo nenhum números. Nós não temos as informações. Quando nós temos as informações, nós vamos atrás, nós acompanhamos tal. O sindicato dos médicos está aberto, continua funcionando, continua virtualmente, presencialmente, se precisar, leva para o presidente, estou 24 horas atento. Agora, eu estou correndo atrás da informação. Se eu tivesse essa informação, eu seria mais proativo. Infelizmente, eu estou indo atrás do rabo para puxar o gato. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a eficiência desses dois exames aí, desses dois testes. Então, vamos lá. Primeiro, o teste rápido, infelizmente, nós não temos sorologia com eficiência 100%, e o teste rápido tem um índice de falha de mais de 30%. Um exame que tem um índice de falha de mais de 30%, é um absurdo isso, né? O desvio padrão é muito grande. Os testes de farmácia têm eficácia de 30%. Como é que o país permite que se venda alguma coisa que a eficácia é 30%, mais de desvio padrão de 70%? Mas a sorologia, que detecta o anticorpo, se você tem a doença ou você teve a doença, ele só deve ser realizado 7 dias após o contágio. É quando você vai ter IgG ou IgM presente. Né? Então, só para deixar claro, então, quem está assistindo a gente agora, então, a pessoa fez o exame hoje. Hipoteticamente, ela está contaminada, mas vai dar negativo. Os sintomas começou hoje, vai dar negativo. Agora, se ele fizer o PCR, que é aquele que colhe no nariz, que é a biologia molecular, ele acusa nos primeiros 7 dias do sintoma. Então, é o inverso. Porque o PCR, que é a biologia molecular, ele detecta partículas do vírus. Então, um detecta sete iniciais e o outro... Perfeito. A partir do 8º dia. Vai avaliar a imunidade, se você está imune ou se você está com a doença ativa. Né? Entendi. Com a presença de anticorpos. O PCR não. O PCR deve ser feito até os primeiros 7 dias dos sintomas. Você vai detectar partículas do vírus. Um é biologia molecular, o outro é sorologia. Agora, você dá um exemplo. Hipoteticamente, o Jair teve contato com uma pessoa há 2 dias atrás e hoje essa pessoa é testada positivo. Quando é que o Jair tem que fazer o exame dele? O PCR de imediato. Né? Agora, a sorologia 7 dias depois. Então, praticamente, eu vou ter que fazer 2 ou 3 testes aí. 7. Um dia, 7 dias depois e 14 dias depois. Esse é para efeito estatístico. Agora, para efeito prático, se você teve contato com alguém contaminado, você tem a quarentena de 14 dias. Fica no isolamento 14 dias, que é a fase de duração da doença. Tá certo? Agora, para efeito estatístico, para você ter números de contaminados, para saber se a população já chegou ao índice de imunização que permita a circulação que atenue a ação do vírus, aí você tem que ter entre 70% e 75% da população imunizada. É por isso que você precisa testar para ter esses números, para ter segurança em relaxar o isolamento e orientar a população do ponto de vista de saúde pública. Agora, se a população está com tanta dúvida, assim, inclusive de quando fazer o exame, qual exame é o melhor a ser feito, e com esse libera geral aí, começamos com uma etapa, segunda-feira, uma parcela daqui, 15 dias, outra. Interrompendo, lembrando aqui do Jô Soares, uma das coisas que eu fazia, agora é o Pedro Bial, né? Uma coisa que se pecou nesse governo foi em comunicação. Você está vendo uma comunicação efetiva na cidade? Maciça, informação maciça na cidade? Você não está vendo. Como é que se foi decretado a restrição do comércio, das atividades no Distrito Federal?
Credo. Como? Qual foi a forma que se deu? De uma forma abrupta, de uma forma escandalosa, de uma forma que despertou E ainda medo. existe uma quebra de braço com a justiça aí, né? Pode, não pode, Foi quem pode, decretado de quem uma manda, forma quem que manda. deixou todo mundo apavorado. Né? Se você anuncia que daqui a 24, 48 horas vai fechar o comércio, fechar as escolas, explica, a população se prepara. Você verdade. chega em casa às 7, 8 horas da noite, acorda às 7 horas da manhã, está tudo fechado, tudo proibido. Que sensação você teve? Eu lembro que os mercados mesmo ficaram superlotados ali. No né? seu inconsciente, qual a imagem que ficou? Medo. Medo. Então, Medo. falta informar, falta conscientizar, falta preparar mentalmente a população para evitar o adoecimento, como o Jair abordou ainda há pouco. Mas a ação dele ter fechado ali no início foi positiva, né? Senão, eu acho que os Não, números o hoje fechamento seriam piores, é né? positivo. O modus operandi foi um desastre. Entendi. E o momento também, que ele podia aguardar as 24, 48 horas para comunicar, preparar a população. E não causar medo, terror, e ficou todo mundo apavorado. Mas eu só acredito que não seria pior ainda. Vamos lá. Eu chego em casa às 7 horas da noite, como o senhor falou. Eu recebo a notícia na televisão que daqui 48 horas o governo vai fechar tudo. No meu caso, eu ia ficar desesperado. Aí sim que eu ia correr para mercado, fazer compra, estocar comida. Você tem 48 horas para informar, para instruir, para educar. Eu entendo o que o doutor está falando, até para ter um Não, eu prazo. também não, eu entendo. Porque Naquela o efeito, primeira semana foi loucura, os mercados o efeito superlotados. psicológico foi um desastre. A gente está falando aqui de tranquilidade, de equilíbrio emocional, de mente. Né? E abalou o emocional das pessoas. Tanto que parou A geral, medida, Para o geral. a medida ia ser tomada, tinha que ser tomada, até porque todo mundo estava tomando, o mundo todo. Não tem nada de novo, de vanguarda nisso. Foi um efeito midiático. Né? Mas né? Na sua visão que faltou. Agora eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente em relação a essas sucessivas trocas de ministro da Saúde aqui no Brasil. Nós já tivemos a saída do Mandetta, tivemos a saída do Nelson também. O senhor, como presidente aí do Sindicato dos Médicos, eu imagino que o senhor já deve ter tido contato com os dois. Como é que o senhor avalia isso para a continuidade aí do combate à Covid-19? os dois ministros que saiu, o Mandetta é conhecido nosso porque é médico e parlamentar e estava sempre em contato com as entidades médicas há muito tempo. O Nelson Trade é um oncologista do Rio de Janeiro e nós não conhecíamos e não é tão conhecido assim. Mas o fato, independente da troca de ministro, o que faltou na gestão da Covid, da pandemia da Covid-19 no Brasil, uma coordenação geral, uma coordenação única. Foi o que faltou no país, porque você tem orientações no município, de estado para estado, e pelo ministro, através do Ministério da Saúde. Faltou uma coordenação única. Se nós tivéssemos uma coordenação central única, baseada em critérios científicos, né, conversando, dialogando, a situação seria outra. Mas Cada governador teve que sair ali se resolveu politizar e ideologizar a questão. E ciência você trabalha com estudos científicos, com meta-análise, né, com certificação, com validação. Não é com narrativa, que é o que está sendo feito. É o que está sendo feito. É o que está sendo feito. Eu só acredito que o que deixou pior nessa questão foi ali a validação do STF, colocando para que os prefeitos e os governadores tivessem autonomia em cada um dos seus estados? Pois é, aí você não perdeu não, bagunçou mais ainda, ficou um samba do crioulo doido. Mas é quem deveria fazer isso, eu não entendo muito que seja o STJ, não. Na minha visão, o presidente da República, ele perdeu o time ali de Na liberar. realidade, nós estamos carentes da liderança nacional para ter dado as normas gerais da gestão da pandemia. E essa pessoa teria que ter sido presidente da República. Agora mesmo, ele fica insistindo nessa narrativa do remédio. Qual é o nome do remédio aí? Cloroquina. Cloroquina. Não O é tempo tubaína, todo, cloroquina, tá? insistindo. Cloroquina. Ontem fez essa piada. Os esquerdistas, os esquerdopatas. Não, na vão de realidade é o tubaína. seguinte, Pra então que vamos isso? lá, a cloroquina e hidroxicloroquina é uma droga antiga, se usa para febre reumática, se usa para lúpus, se usa para uma série de doenças, se usa para malária. E sempre se usou a hidroxicloroquina e a cloroquina desde o início da pandemia. Para vocês terem ideia, a primeira paciente que
que foi tratada em Brasília com Covid, que ela veio do exterior, que foi internada no Agarram, o protocolo de tratamento dela já é com hidroxicloroquina. Eu estou dizendo isso porque o colega que tratava dela esteve comigo no sindicato e, coincidentemente, quando ele estava conversando comigo, eu peguei o WhatsApp e tenho a notícia que a paciente tinha ido a óbito. Eu digo, pô, a paciente do Agarram foi a óbito? Eu disse, não, pô, acabei de sair de lá, sou eu que estou tratando dela. E nós discutimos o tratamento. Inclusive, ela já teve até alta, né? Já teve alta. Aí ele, não, ele me falou o que é que estava tratando, eu anotei, está na minha agenda lá. Hidroxicloroquina, azitromicina e outra droga que eu não lembro ainda. Desde o início se trata agora. Tratamento, terapêutica, ela é individualizada. Tem uma coisa chamada manejo clínico. De acordo com o perfil do paciente, você vai administrar. Ou seja, não são todos os Não pacientes é para todo, que vão se não adaptar pode, com ela. quando você não pode autorizar, e o Ministério da Saúde não está autorizando, tratamento compulsório, né? Porque é um erro, é uma droga que causa uma série de efeitos colaterais. Se é um paciente cardiopata, tal, ele pode ter uma arritmia, pode ir a óbito. Então o efeito passa a ser não de remédio, mas de veneno. Então a cloroquina e a hidroxicloroquina vem sendo tratada desde o início, de acordo com os critérios clínicos, com a avaliação de caso a caso. Eu vim agora para cá, um colega médico, cardiopata, me ligou para participar amanhã à noite do debate lá na Canção Nova, e eu brincando com ele, eu digo, olha, não sai, não fica em casa, tal, porque se você for me acompanhar e você pegar o Covid, você vai para um andar superior, tal, e ficou aquela brincadeira. Eu disse, não, e não posso nem tomar cloroquina porque eu sou cardiopata, se eu tomar eu morro. Mas se você pegar um WhatsApp dele, ele defende o uso da cloroquina o tempo todo. Mas ele não não é paciente eleito para tomar cloroquina. Então... Quer dizer, ele comprou a narrativa e não, ele quer que se use, não, ele defende o uso, né? O uso sem esse patrulhamento todo, mas com indicação clínica, com manejo clínico. A indicação é médica. Essa é a forma também que o senhor defende, então. Lógico, essa que é a prática médica. O brasileiro não já tem essa mania de se automedicar? É uma cultura de automedicação, né? Mas na realidade a gente sabe que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então ele faz efeito, né, naquela dosagem. Se você, por exemplo, um anti-inflamatório, você usa um anti-inflamatório, eventualmente, as pessoas que são viciadas em anti-inflamatório, né, você daqui a pouco você está com a úlcera, você está com a hemorragia digestiva, você está com a hepatite. Então, é tudo a questão de dose. Existe a dose terapêutica. Passou dali, causa danos. Problemas hepáticos, problemas gástricos, por aí vai. Doutor Gutenberg, a proporção de infectados nas prisões do Distrito Federal é de quase 30 vezes aí maior do que no restante da capital. A quantidade aí de detentos e de policiais penais está extremamente absurda. Já são 58 pessoas entre presos e policiais penais aí. Ali é um barril de pólvora, né? Jogou o vírus ali dentro e foi embora. Não tem como você isolar preso. Perfeito. Já teve um óbito, né? Teve um óbito já. Teve um óbito. Então, a situação de aglomeração, né? Não tem estrutura arquitetônica montada para o distanciamento, vão ter que se reinventar durante a crise. Né? Construir pavilhões para fazer o isolamento dos infectados. Quem chegar a fazer a quarentena antes de ter contato dos sadios que estão lá dentro. E, no caso dos policiais penais, problema, né? Ontem eu vi na declaração do presidente do sindicato, no sepultamento de um policial penal que foi a óbito, que eles não receberam nem álcool gel do Estado. Eles tiveram que se cotizar para ter o EPI. Quer dizer, isso é um crime. Não sou eu que estou dizendo. O presidente do sindicato falou várias vezes na televisão que não recebemos nada, nós temos que comprar do nosso bolso ou receber doação, porque o Estado não deu. Quer dizer, situação crítica, hein? Então entra aí a omissão do Estado que não está cuidando do servidor público que está ali em contato, arriscando sua vida para proteger a sociedade, para proteger a população. Agora, e o empresário vai ter condições de fazer isso com o seu funcionário? Olha, tem que ter. É difícil, doutor. Ele tem que ter. Agora, tem que ter formas de permitir que o setor produtivo retome as suas atividades, porque a situação é grave. A população está ficando desempregada, a população está passando fome. O cidadão que não tem um vínculo estável, que não tem reserva, não tem como sobreviver. Então, você tem que estimular
abrir linhas de crédito para o microempresário, para o pequeno empresário, para que ele tenha, com juros baixos, né? Ele tem que viabilizar o setor produtivo, para permitir que ele abra o seu comércio, para que ele adote as medidas sanitárias necessárias, o álcool gel, a máscara, o distanciamento, ali o aparelhozinho para verificar a temperatura. Agora, o empresário e é um que investimento agora. O empresário que está mais de 60 dias sem faturar, fechada, mas, sem faturar. mas aí é onde o Estado tem que investir. O momento é esse. Né? Porque senão a situação só vai piorar. Não basta só abrir o comércio. Tem que investir, tem que dar benefício, tem que melhorar a renda do servidor público, né? Dar benefício para quem não tem vínculo empregatício, para quem não tem emprego, para que o dinheiro circule. O dinheiro circule, arrecada imposto, e aí a roda gira, né? É assim que a economia funciona. Doutor, eu queria falar um pouco sobre o SUS com o senhor. Sistema Único de Saúde. Qualquer cidadão brasileiro, em qualquer estado que esteja, ele tem direito a atendimento, não tem? Tem. Essa narrativa... O SUS é universal. Pois é, e essa narrativa que nós acompanhamos semana passada entre o governador Ibanez Rocha e o governador Ronaldo Caiado, um ameaçando o outro de não estar atendendo aí os pacientes do estado vizinho. Isso não pode acontecer, né? Isso aí se chama... É narrativa, né? Não. Na prática, Sandra, vai atender. Sandra, isso tem outro nome. E você é professor disso. Se chama marketing. Marketing. Né? O homem isso é marketing. Porque nós sabemos que em situação de emergência, urgência e emergência, não se pode negar socorro. Se o colega está de plantão e chega um paciente suspeito de Covid, você é obrigado a atender. Ele só não atende se o governador mandar prender o paciente e pedir que ele não atenda. Mas ele não tem ordem do governador para não atender no meu hospital. E até preso, né? Tem direito a atendimento. O direito de ir vir não foi proibido pela Constituição. Então... Agora, doutor, e esses hospitais de campanha? A gente tem visto uma demora muito grande, né? O Hospital de Campanha de Águas Lindas é para ser o primeiro inaugurado do Brasil. Foi inaugurado, ou seja, entregaram estrutura, mas não tem equipamento. Quando entregar, vai acabar o Covid. O Hospital de Campanha de Águas Lindas é outra discussão. Dizem que existe um hospital de alvenaria lá, que está para ser inaugurado há mais de 2 anos. Existe. Dois Está décadas, sendo né? construído há 20. Está sendo há 20 anos, que com 2 milhões se construiria e ficaria de herança para a população, e gastaram 10 milhões para construir um hospital de campanha. O governo federal ainda não entregou o Estado, ainda falta equipar, falta contratar. Me justificaram, eu fiz esse questionamento, me justificaram o seguinte, diz que eu não consigo entender, o dinheiro é dos brasileiros da mesma forma, mas enfim... Questões burocráticas. Eles disseram que o governo poderia colocar os 10 milhões para construir um hospital de campanha, mas não poderia colocar esses 10 milhões para concluir o hospital que está lá. Não faz sentido nenhum. Nós não estamos em regime de emergência, estado Sim. de emergência, em situação de excepcionalidade. Sim. Nós não estamos na normalidade. Então, se nós não estamos na normalidade, se crie por medida provisória ou por um projeto de lei, se aprove em regime de urgência para resolver o problema, porque a população está morrendo. Qual o problema de fazer isso? Não se fez para permitir que o Brasil mandasse repatriar os brasileiros que estavam fora? Vocês lembram disso? Até usaram o cartão corporativo do presidente. Por que o presidente, numa canetada com o Rodrigo Maia, com o Alcalume, não aprova para resolver o problema? Então, está faltando iniciativa, está faltando ser proativo. Porque tá faltando lideragem. Nós estamos numa situação excepcional, nós estamos numa situação de urgência e emergência, e não se pode raciocinar dentro da normalidade. Então... Concordo com o senhor. Doutor, eu queria perguntar para o senhor, queria que o senhor falasse um pouco sobre a pejotização dos médicos nesse momento de coronavírus. A pejotização é um problema grave que acomete o profissional liberal de uma forma geral. Comete o jornalista, atinge o médico, atinge o advogado e tal. Na área da saúde, ela é grave, principalmente agora da pandemia, ela mostrou a face cruel da pejotização. A partir de 2006, com a edição da lei que permitiu a pejotização, se passou a contratar pessoal por PJ. E você exigia apenas o CNPJ, né? E não exigia uma estrutura de empresa normal, tradicional. O cara tinha um CNPJ, o endereço era do contador, da casa dele e tal. E aí
A Receita agora passou a considerar isso uma simulação do vínculo empregatício, que é fraude, e está multando, está autuando os profissionais liberais, advogados, profissionais de saúde, jornalistas, atores. Vocês viram aí a narrativa de que... Mas está multando o profissional? Está multando o profissional. Tá a narrativa de que os atores da Globo estavam sendo perseguidos por Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava multando para eles recolherem, em vez de 17%, 27 mil de imposto de renda, tem nada a ver com perseguição de Bolsonaro. Esse entendimento da pejotização pela Receita Federal vem desde o governo Dilma, inclusive nós já tentamos na época uma audiência com o Temer quando ele assumiu para ver se a gente avançava nisso, porque a Receita está entendendo que se você tem uma PJ, mas não tem sala própria, não tem contador, não tem empregado, não gera emprego, não é PJ, é vínculo empregatício. E aí você recolheu sobre 17%, quando deveria ter recolhido sobre 27%. Mas se a própria Aliás, Receita... deveria recolher em cima 27%, recolheu 17%. É uma inversão dos valores, né? O correto era ter contratado esse profissional e fechado a carteira dele. Aí cria-se o PJ. Aí agora vem com essa história, muda de 17 para 27 e penaliza mais uma vez quem perdeu. Exatamente. De CCLT. E agora, na pandemia, qual a perversidade da pandemia? Que se você é PJ e você adoece e tem que ficar afastado, você não tem direito, não tem nenhum direito trabalhista, não tem férias, não tem 13º, não tem salário, não tem nada. Não tem licença médica, não tem acidente de trabalho, né? E não tem... e perde a remuneração porque é você que está prestando serviço. Mas aí, ou seja, você não vai ser substituído, você pode até perder o contrato. Suspender o serviço, você não presta serviço, você não recebe. Recebe. Mas aí, na hora que o médico ou outro profissional que aceita fazer esse tipo de acordo com o trabalhista... Na realidade... Ele já assina sujeito a isso. Já atrapalhando... O profissional não está aceitando, isso é a regra do mercado, infelizmente. Os empresários, não em Brasília, não tanto em Brasília, mas no resto do país, não contrata mais profissional, pessoa física, só contrata através de pessoa jurídica. Eu não consigo, enquanto médico, fazer um contrato com um plano de saúde com pessoa física. Eles exigem que você tenha uma PJ. Tem prefeitura de interior, tem estados, como a Bahia, por exemplo, o Rio de Janeiro, 40% dos médicos do Rio de Janeiro são PJ. Se eles forem pessoa física, eles não conseguem entrar no mercado. É por isso que eu sou presidente também da Federação Nacional dos Médicos. É por isso que a Federação Nacional dos Médicos está atuando junto ao Ministério Público para que a Receita Federal seja chamada, quando lançar esses editais, para se criar ali um termo de fazer ali um TAC, né? Porque eles lançam edital para pessoa física, com salário lá embaixo, não há adesão, aí alegam que não houve adesão e lançam um edital com chamamento para pessoa jurídica. E com tudo isso que está acontecendo no meio de toda essa pandemia, mas esses problemas que vêm se acumulando, agora vai haver também um aumento aí da alíquota previdenciária. Como é que fica essa situação? Isso é uma perversidade do governador com o servidor público. O servidor público está há 5 anos sem aumento, não recebeu a terceira parcela do salário, está com a perda salarial de mais de 30%, 40%, e o governador ainda quer aumentar a alíquota do desconto da Previdência em plena pandemia, quando o cidadão, o servidor público, seja da área da saúde, seja da segurança ou de outras áreas, está arriscando a vida. Em vez de ser premiado, em vez de ser reconhecido, está sendo punido, né? Está sendo castigado. Né? Se tem que rediscutir a alíquota, se tem uma exigência legal pela reforma da Previdência, que se deixe passar a pandemia, que se mande um projeto mantendo as mesmas alíquotas, para depois da pandemia, daqui no próximo ano, se discutir, se rediscutir essa questão, até para que se disponibilize com o tempo os dados atuariais, para se ter certeza se aquela alíquota proposta não está supervalorizada do ponto de vista de manter o equilíbrio financeiro do Instituto de Previdência, do IPREV, que o Instituto de Previdência é aqui dos servidores. Agora, legalmente, o governador pode flexibilizar? Pode sim. É vontade política, então? É vontade política. É ter a consciência de que o servidor, nesse momento, precisa ser prestigiado, precisa ser cuidado, precisa ser visto com um olhar generoso, e não com maldade, fazendo aí essa perversidade com o servidor.
Já teve a oportunidade de debater isso, seja com o governador ou com o secretário de saúde? Nós tivemos já, em videoconferência, vários sindicatos já tiveram com o secretário de saúde, os parlamentares já tiveram com o governador. Ele mandou inicialmente aquela tabela progressiva, um absurdo, que chegava a 22%, e está se conversando. Ele mandou agora de 14%. O que nós esperamos e estamos pedindo é que o governador tenha consciência e mantenha o índice da alíquota de 11% nesse momento e volte a discutir esse assunto para o ano. É o mínimo que ele pode fazer. Agora, doutor Gutenberg, eu queria mudar aqui um pouco o nosso foco do nosso debate. Recentemente, os enfermeiros eles foram autorizados a diagnosticar os pacientes. Eu queria saber o senhor, como médico, como presidente de sindicato, como é que o senhor entende essa decisão? Olha, essa é outra maldade desse governo, dessa gestão desse secretário de saúde. Você está aumentando a atribuição do enfermeiro, sem aumento real de salário, sem ele ganhar nada mais que isso. Além disso, a grande maioria é contra, a grande maioria está sobrecarregada, está adoecendo porque existe a carência de enfermeiro é enorme, existe mais falta de enfermeiro do que de médico na rede, né? Então você tem que contratar, permitir que o enfermeiro faça atividade que não é de sua competência legal, ou contrate médico. Né? O bom senso manda que seja contrato médico. Se o enfermeiro errar no diagnóstico, ele pode ser punido? É punido por exercício legal da medicina, aí vai ser enquadrado em um bocado de artigos. Mas o enfermeiro não pode, então, se negar? Pode, mas só que eles estão sendo assediados para fazer isso. Né? Há um assédio moral, um assédio laboral, para que eles assumam funções que não faz parte das suas atividades do ato privativo do enfermeiro. O senhor falou que ele pode ser considerado como um exercício ilegal da medicina, mas se tem uma portaria permitindo ele a fazer essa medicação... Na realidade, você tem uma hierarquia de leis. Portaria é infraconstitucional. Essa portaria é inconstitucional. Né? Mas a questão não é essa. A questão é que você está punindo, em vez de você está punindo o servidor, uma categoria que está sobrecarregada, que está adoecendo, que falta... com déficit enorme e não está dando nenhum aumento, nenhuma gratificação. Para resolver isso, teria que contratar mais médicos. Mais médicos, lógico. Na pandemia, o governo acho que contratou quase 1.000 médicos. Eu vi hoje tem um número que teria contratado 700 e poucos médicos. Eu não tive acesso aos números porque a transparência não é a marca desse governo. Mas, com o adoecimento e com o afastamento de profissionais doentes, e se não houver um controle melhor, oferta de EPI, fiscalização e controle, a gente vai ter, com certeza, a demanda por mais profissionais, seja médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, técnico no laboratório e tal, né? Doutor, porque adoece e a força de trabalho sai de ação, né? Então você tem que repor esse pessoal. Doutor, muitas vezes quando a gente vai no hospital público, a gente é atendido e o médico informa pra gente que às vezes você precisa fazer um raio-x, uma ressonância magnética, e no hospital público não tem esse material. E ele nos indica ali, às vezes de forma informal, que alguma clínica próxima ao hospital tenha como fazer esse exame. E aí, depois que você vai, faz o exame, paga, você acaba descobrindo que o sócio ou proprietário dessa clínica é o próprio médico que te atendeu lá no hospital público. O sindicato apoia que esses médicos que trabalham no serviço público façam esse tipo de serviço, indicando a própria clínica? Não, veja bem, a medicina suplementar é prevista na Constituição. Né? Então, é um direito do profissional atuar no serviço público e atuar na clínica privada. O que você não pode é indicar exames desnecessários. Quando eu te examino e te peço uma ecografia, uma tomografia, pela rede pública, que você só vai ser chamado para fazer o exame 3 anos depois que a família estiver comemorando 3 anos do seu óbito, né? A conduta não é essa. Eu tenho que pedir o exame, olha, aqui você pode fazer, e o paciente pergunta, doutor, faça onde? Você recomenda, você indica. Pedir um exame que não fosse necessário. Se o exame não é necessário, é outra coisa. Mas se o exame é necessário, tem essa clínica aqui que faz, não vejo problema nenhum.
O problema é pedir o exame que não é indicado. E mais grave ainda é você pedir o exame, que sabe que o cara só vai ser chamado daqui a 2 anos e que pode morrer amanhã. Você está sendo desleal com o paciente. Eu tenho que oferecer ao paciente todas as condições para resolver o problema dele. E o fato de médico atender na iniciativa privada e no serviço público é um direito dele, é a Constituição, é constitucional, não tem nada de errado. Agora, doutor, uma preocupação que eu tenho, no início, bem no início, ali, no começo do mês de março, nós ouvimos dizer que o coronavírus ele tinha uma taxa de letalidade aí aproximadamente entre 2,5% e 3,5%. No Brasil, hoje, essa taxa está em torno de 8,6%. E ainda tinha alguns especialistas dizendo que não, que no Brasil essa taxa ainda ia ser menor, porque é um país tropical, porque o vírus não se adapta muito bem no país quente. O que está acontecendo isso no Brasil? Não, porque na realidade a gente tem hoje cientista igual a cientista para falar do coronavírus, como você tem técnico de futebol em época de Copa do Mundo. Não tem problema. Os caras não têm noção. Toda esquina tem um. É, uma doença que ninguém conhecia, então ficou com conjecturas, fazendo uma coisa por analogia. E quando na realidade a vida real é diferente. Esse vírus, você pode ter uma conjuntivite e está com coronavírus. Você pode ter infarto e está com coronavírus. Você pode ter uma diarreia e ser sintoma do coronavírus. Já tem detectando o vírus nas fezes. Você pode ir na... Em criança, um dos principais sintomas de coronavírus, na criança é diarreia. Então, meu amigo, não se sabe nada dessa doença, está aprendendo. O resto é narrativa, é cientista de boteco. Esquece. Vamos tratar, encarar a doença com seriedade. Ah, não, porque no Nordeste é quente, porque o Brasil é diferente. Nós ouvimos na imprensa algumas notícias dizendo que alguns locais poderiam ser transmitidos a Covid-19 com maior facilidade, tipo farmácia, hospitais, enfim. Isso tem algo científico que comprove isso? Não, na realidade o hospital por quê? Porque a carga viral, a presença é um local onde vai pacientes, onde vai os portadores, os potenciais transmissores. Então você está mais, o hospital é um ambiente onde a probabilidade de adquirir a doença é maior, porque lá você tem uma circulação, exatamente, tem uma concentração maior do vírus. Até porque os portadores estão se direcionando para lá. Farmácia é a mesma coisa, você está indo lá comprar o remédio. Então, no caso, muita gente que está querendo fazer os testes rápidos. Se eu não estou com sintoma nenhum, é para eu evitar e fazer o teste rápido. Se você não está com sintoma nenhum, você vai fazer o teste para quê? Nem vá, né? Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no programa Conectado Poder, muito esclarecedora.